Olá, aqui é o Marcelo Pérez, do Guia do CFTV e cofundador do Conaseg. Seja bem-vindo. Esta é a primeira edição do Congresso Nacional Online de Segurança Eletrônica e é um prazer trazer a vocês o Dr. Adelar Anderle. O Dr. Adelar é especialista em segurança privada, consultor e advogado. É delegado da Polícia Federal aposentado. Nos últimos 6 anos da ativa, esteve à frente da Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal. É mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília e especialista em Direito Ambiental. Possui MBA em Gestão de Segurança pela Fundação Getúlio Vargas, Gestão Policial pela Academia do FBI dos Estados Unidos e Gestão Internacional Avançada em Segurança pela Academia Internacional de Polícia do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Desde 2012 é consultor da BESE e FENABESE. O tema da sua palestra é a segurança eletrônica no Estatuto da Segurança Privada. Nessa palestra, ele vai nos mostrar o Estatuto da Segurança Privada, que esteve recentemente em votação no Congresso, mostrando o contexto do Estatuto no mercado de segurança eletrônica e impacto nas atividades do setor. Muito obrigado por participar e com vocês, o Dr. Adelar Anderle. Olá a todos, meu nome é Adelar Anderle, eu sou delegado de Polícia Federal aposentado, eu aposentei em 2011, portanto há 4 anos, mas quando eu estava na ativa eu fui coordenador geral de controle de segurança privada da Polícia Federal. E lá em 2008 nós iniciamos um trabalho para a estruturação do Estatuto da Segurança Privada. O trabalho que nós iniciamos lá, ele quase que se concluiu na Câmara dos Deputados em 2010. Ele só não foi aprovado por uma questão de politicagem. Então, sofreu-se de 2010 para cá um período de silêncio sobre a regulação da segurança privada no Brasil e sendo retomado agora nesse ano que passou, no final do ano passado, ganhando força esse ano novamente na Câmara dos Deputados. Então vamos ver como as empresas eletrônicas de segurança se inserem dentro desse diploma legal que é o Estatuto da Segurança Privada. E dizer, antes de mais nada, que é um privilégio me dirigir a vocês que estão me ouvindo, sabendo que são profissionais com uma expertise elevadíssima, notadamente na área de segurança eletrônica, como gestores de empresas, proprietários de empresas e assim por diante. O meu caso específico, tenho a expertise da legislação, portanto, vou me ater um pouco mais nessa questão. Eu apresento aqui agora um slide que é a pirâmide social. Tudo bem que é uma crítica ao capitalismo, mas não muda nada. Em todos os tempos, essa pirâmide parece que é a mesma. Sempre no topo estará o dinheiro, os governantes, as religiões, os militares, a classe alta e, por fim, o povo carregando o peso todo. Não foi diferente no socialismo, porque, afinal de contas, quando houve a queda do Muro de Berlim, sabe-se que o dinheiro do socialista foi parar na mão dos companheiros. Então, não muda muita coisa, né? O dinheiro sempre está no topo. E aí dá para se verificar como acontece a violência vertical, pelo poder econômico, pelo poder do Estado sobre os administrados, os abusos do Estado sobre os administrados, o abuso dos governantes pela corrupção, depois a subjugação que as religiões fazem sobre as pessoas. Não quero entrar em detalhes, mas só lembrar do que está acontecendo na Síria hoje. Depois nós temos ainda a violência dos militares, principalmente nas ditaduras. Imagine a Venezuela. Depois nós temos ainda o poder econômico da classe alta. E
o povo sempre suportando o peso dessa violência vertical. A violência horizontal ela é representada pelo corpo a corpo, a violência física de um contra o outro, de grupos contra o outro, tráfico de drogas e assim por diante. Então nós temos aí, em tese, nós diríamos que a Polícia Federal combate os crimes verticais e a Polícia Civil e a Polícia Militar os crimes horizontais, só para se ter uma ideia, mas isso é muito a grosso modo. Porque tem outras organizações aí como o Judiciário, Ministério Público, Guardas Municipais e assim por diante. Muito bem, compreendida então a nossa sociedade, a preocupação é: qual o papel das eletrônicas neste contexto social para conter a violência? É isso que se quer buscar. Esse slide da transformação significa que o Estado tem demonstrado uma insuficiência para fazer frente à violência vertical e horizontal. Eu não diria sobre ineficiência, que também poderíamos discutir isso. Vamos nos ater ao campo da insuficiência. Se ele tem recursos insuficientes, humanos, materiais, tecnológicos e assim por diante, para fazer frente à violência, é necessário que a iniciativa privada adentre com a sua parcela de contribuição, no caso, a segurança privada. Então, quando o Estado ele começa a pecar e a iniciativa privada começa a adentrar uma função essencial do Estado, que é a segurança, nós acabamos tendo aqui um obscurecimento entre o público e o privado. E essa fronteira obscurecida entre o público e o privado, por vezes pode ser bom para fins de negócio, mas, por outro lado, pode ser muito ruim para fins de responsabilidades. Vamos citar como exemplo dessa fronteira obscurecida quando se está fazendo segurança num estádio de futebol, onde tem a figura do steward. Ora, quando o steward pega um torcedor exaltado e o detém para entregar para a PM, passa do público para o privado. Esta passagem é muito importante que fique registrada, porque se houver algum dano a este cidadão, depois ele vai adentrar com uma ação civil de reparação de danos materiais ou morais, ou os dois juntos. E aí, se não se sabe exatamente quem praticou o ato lesivo, se foi o steward ou se foi a polícia pública, então começa que ele empurra para ver quem vai pagar a conta. E é muito interessante que se tenha essa ideia de fronteira entre o público e o privado, e que se mantenha isso. Essa fronteira é muito mais interessante para a segurança privada do que para a segurança pública. Então, é a nossa responsabilidade mantermos essa fronteira. A questão da conjugação. Para que se faça uma boa segurança, é necessário que nós tenhamos a figura física de um profissional, seja o vigilante, seja o monitor de alarme, seja um inspetor externo, monitor de imagens e assim por diante, com a segurança da informação. Então, essa convergência é muito importante. Por quê? Porque muitos crimes são desvendados por dados existentes nas câmeras de vigilância, ou até não só imagens, como outros dados de voz e assim por diante. Então, é interessante essa conjugação de segurança física com a segurança da informação. As perspectivas para a segurança privada e para a segurança pública nesse novo cenário. Ora, a segurança privada ela vai assumindo um papel cada vez mais importante. Há pouco tempo eu lembro que a segurança privada ela era vista com certa desconfiança pela sociedade, mas principalmente pelos gestores públicos de segurança. Hoje já se está num belo nível de reconhecimento, mas ainda é insuficiente. O ideal é que nós caminhemos para um modelo complementar, onde possamos nos integrar com as forças públicas. Então, a integração público-privada da segurança. Este é o objetivo.
Essas perspectivas para a segurança eletrônica dentro desse cenário. Tecnologias disponíveis. Então, cada vez mais integração com a segurança pública dessas tecnologias. Farta oferta de serviços e equipamentos de segurança. Então, nós temos 18 mil empresas eletrônicas no país, mais 2.800 de vigilância, todo mundo oferecendo seus serviços com equipamentos eletrônicos que a cada dia tem uma novidade. Então, esta farta oferta, ela é positiva, mas também ela traz uma concorrência. Muito bem. Outro cenário que nós temos que olhar é a questão da vigilância armada e desarmada. Porque nós temos aqui uma celeuma dentro da vigilância. Em primeiro lugar, a vigilância armada só pode ser prestada por empresas autorizadas pela Polícia Federal, através da Lei 7.102 de 83, ou aquelas que têm o serviço orgânico, que é a figura do vigilante. Agora, a CBO de 2014, que é o Código Brasileiro de Ocupações, na vigilância desarmada, ou na segurança desarmada, ele acaba trazendo um cenário bastante indefinido. Por quê? Porque é uma portaria do Ministério do Trabalho em que reconhece a relação trabalhista de determinados profissionais que eram tidos clandestinos à luz da Lei 7.102, como é o caso do vigia, do guarda noturno, do guarda de piso, do que faz lá o controle patrimonial dos mercados, o que evita os roubos dentro das prateleiras de mercados e assim por diante. Todos esses profissionais que estavam fazendo um trabalho informal aos olhos de uns, irregular aos olhos de outros, ou clandestinos aos olhos dos mais interessados, eles agora têm uma CBO, têm uma roupagem de legalidade que reconhece a figura deles no mercado. Então, como fica agora só a questão do vigilante? Então, é um cenário indefinido. Eu vou aqui abrir um novo slide para ver como a CBO definiu isso. Essa classificação ela é feita por famílias. Então, esta família 5173, ela se refere a vigilantes e guardas de segurança. Ó, já misturou, já detonou com a Lei 7.102. E relaciona agente de proteção aeroportuária, é o APAC, que tem lá uma legislação própria pela ANAC. E também lá no pé desse slide tem o guarda portuário, que também tem uma legislação própria pela Secretaria Nacional de Portos. Agora, nós temos aí a figura do agente de segurança. Quem fala em segurança comunitária, de eventos, de pessoas, o agente de segurança penitenciária, o vigia florestal, o vigia portuário. Dentro da própria figura do vigilante, vejam quantas nomenclaturas que tem aqui. Agente de segurança ferroviário, auxiliar de segurança, encarregado de portaria e segurança, fiscal de vigilância, guarda de banco, guarda vigia, guarda civil, operador de serviço e circuito interno de TV, que é o caso do nosso monitor, inspetor de vigilância e assim por diante. Ora, a CBO simplesmente diz o seguinte: eu quero reconhecer que todos são profissionais legais. Qualquer um que venha fazer segurança e que se exponha ao perigo, ele é um profissional que eu devo reconhecer e ele deve receber o seu salário de uma forma legal. Então, conflita bastante com a Lei 7.102. Sabemos que é uma portaria inferior hierarquicamente uma lei, mas ela está presente e ninguém derrubou essa portaria, ninguém derrubou essa CBO. Olha a descrição sumária dessa família dos vigilantes e dos guardas de segurança. É interessante aqui porque diz que eles vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos, como armas, munições e assim por diante. Então significa que temos aqui uma figura de polícia privada, sim, porque
ela pode combater delitos no seu local de vigilância. Zelam pela segurança de pessoas e do patrimônio. Né? Então, se eles têm esse poder de zelar por pessoas e patrimônio e controlar a entrada de pessoas e veículos, significa que ela pode fazer a revista privada. Então, nós temos a figura aqui de uma polícia privada, sim, à luz desta portaria, que, volto a dizer, está vigorando e ninguém falou em inconstitucionalidade ou ilegalidade dela. Esse equilíbrio traz uma proposta, portanto, de conformar esta realidade. A vigilância, ela tem uma natureza de prestação de serviços. Ela faz o quê? Ela emprega o vigilante e vende a mão de obra desse vigilante. Subsidiariamente, ela pode fazer uso de tecnologias para auxiliar o vigilante, mas sempre vai ter a figura do vigilante. Portanto, ela tem a natureza de prestação de serviços. Enquanto que a eletrônica, ela comercializa equipamentos eletrônicos e faz a instalação. Depois de tudo instalado, ela faz o monitoramento e atende os alarmes. Então, notem que a mão de obra ela é subsidiária ao equipamento. É diferente a relação. Portanto, a natureza dela é de comércio. Ela extrai, quando vende os seus serviços, uma nota de venda, de comércio, enquanto que a vigilância extrai uma nota de serviços. E não raramente os clientes são os mesmos e bem disputados. Portanto, nós temos que respeitar o mercado do jeito que ele é, para conformar um estatuto. Por que o Estado passa a querer regular as eletrônicas? Porque as eletrônicas, elas prestam esse serviço de monitoramento e atendem alarmes em estabelecimentos públicos e privados, aonde se inclui a nossa casa. E na casa se tem uma intimidade e se tem a liberdade das pessoas. Ora, como é que vamos admitir um profissional que fica observando os movimentos da nossa família? Um profissional que muitas vezes vê a intimidade das pessoas e que não esteja sequer controlado pelo poder público, autorizado pelo poder público, né, que tenha seus antecedentes criminais checados. Então, esse profissional ele tem que ser formado por escolas especializadas, ele tem que ter seus antecedentes criminais checados e vai receber uma credencial do poder público. Então, imagine lá na sua casa você recebendo um profissional que vai verificar o alarme que soou e quando ele chega na sua casa, ele puxa de dentro da pasta um crachá, põe na sua camisa e está escrito lá credencial da Polícia Federal. Certamente a sua sensação de segurança ao receber esse profissional será outra em relação a um que chega lá dizendo que vai ver o alarme que soa e você não sabe nem quem é esse profissional. Muito bem. Então, é interessante para o mercado da segurança eletrônica que o Estado tenha um controle mínimo. E aí, com isso, também elimina o mau empresário. O projeto do Estatuto da Segurança Privada, como é que está hoje? Hoje nós estamos com 3 vertentes para regular as eletrônicas. Nós temos um projeto que está na Câmara dos Deputados, um que está no Executivo, que é igual, né? Mas o Executivo nunca passou para frente. Então os deputados foram lá na Casa Civil, tiraram cópia e tocaram para frente por iniciativa parlamentar e não iniciativa do Executivo. E ainda nós temos um projeto de lei de 2007, que é o 1759, que foi o Michel Temer, quando ele era deputado lá, que fez em favor das eletrônicas, que regula apenas as eletrônicas, que seria uma espécie de um projeto como se fosse a 7.102 para vigilância. Então vamos ver cada um deles rapidamente. O 4238 de 12 está na Câmara e está em pauta no plenário, que é esse que é uma cópia da Casa Civil. Então, esse projeto ele está há 8 sessões pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Só não foi votado ainda porque tem algumas matérias obstruindo a pauta, como medidas provisórias, vetos da nossa presidenta e assim por diante. O projeto do Executivo, aquele que foi construído desde 2008 na Polícia Federal, por todas as entidades, foi parar no Ministério da Justiça, depois na Casa Civil,
ele está lá parado, não se sabe por que o governo não toca esse projeto para frente, não sei por que não há vontade política para tocar esse projeto para frente. Mas está lá parado. Mas não importa muito, porque os deputados foram lá, extraíram cópia e estão tocando o outro pela Câmara. E o 1759 foi aprovado na Câmara, está no Senado e a qualquer momento pode ser aprovado e sancionado. E nesse momento não há o que se fazer enquanto entidade que representa os eletrônicos, como é o caso da BESE, porque os dois projetos estão no parlamento. E se um vier a ser aprovado o outro, os dois, tanto o 1759 quanto o 4238, tanto faz para as eletrônicas, eu acho que os dois caem muito bem para as eletrônicas. Fico apenas apreensivo porque eu acho que o poder público não vai querer que se fuja do Estatuto da Segurança Privada, ou seja, um único diploma legal para se abranger todas as atividades de segurança privada no Brasil. Esse projeto 4238, que é o que está na Câmara, vocês podem ter acesso a ele, é só entrar no site da Câmara, colocar o número dele, que já vem aí, e vocês poderão acompanhar todo o trâmite, né? Então, eu diria que hoje ele é o mais avançado politicamente, apesar do 1759 já estar no Senado, mas politicamente esse projeto o Estatuto da Segurança Privada ele está mais quente, eu diria. E o governo federal, vendo que a coisa está com força, ele começou a trabalhar junto aos deputados para incluir determinados dispositivos que foram sacados lá por alguns deputados, pelo relatório, e agora estão querendo reincluir determinados artigos de interesse do governo. O relatório que foi apresentado pelo deputado Wellington Roberto, ele contemplou com muita clareza os anseios das empresas de sistemas eletrônicos de segurança. E o texto contém um resumo praticamente de todas as contribuições anteriores, né? Ele, conforme eu já venho dizendo, trouxe um equilíbrio entre vigilância e entre eletrônicas. Vamos ver os artigos agora desse projeto que está lá na Câmara. O primeiro artigo, ele relaciona o artigo 5º, ele relaciona todas as atividades de segurança privada. Apenas o inciso 6 é relacionado às eletrônicas, que é o monitoramento de sistema de eletrônica de segurança, rastreamento de numerários, bens e outros valores. Ora, e nós temos 10 incisos que se referem à vigilância. Claro que é normal que isso aconteça, porque as atividades prestadas pelos vigilantes, estamos falando de vigilância patrimonial, em estádio de futebol, que é a figura do steward, estamos falando em transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal privado, incluindo-se a novidade agora do vigilante florestal, de presídios e transporte urbano de passageiros e assim por diante. Então, parece assim que quem lê o artigo 5 diz assim, mas a vigilância está muito mais robusta do que a eletrônica. Eu não diria isso, porque as vigilâncias têm 2.800 empresas, com efetivo mais numeroso, tudo assim, mas a eletrônica são 18.000 empresas e trabalho com equipamento eletrônico e monitoramento. Acho que tem muito a ver com volume, tem mais volume de trabalho, tem muito mais clientes do que as de vigilância. Mas o equilíbrio está aí e que vai mandar o mercado. E nós sabemos que oferta e procura é a lei que rege o mercado. Categorias de empresas. Então, se nós temos aí 11 atividades, nós temos que ter empresas para executar essas atividades. Então, conforme eu vinha dizendo, as empresas de serviço de segurança, que o Estatuto assim nominou as empresas de vigilância, ela coloca os serviços todos aí dos incisos de 1 a 11, exceto o 6 e o 10, conforme vamos ver.
O inciso 10 é referente às escolas, portanto, as empresas de vigilância não podem ter escolas. Se elas querem ter uma escola no grupo empresarial, tem que abrir em separado com CNPJ diferente. E as eletrônicas agora que é a novidade. E as eletrônicas, então, têm as atividades do inciso 6, e então elas também devem ter um CNPJ diferente das outras duas e podem fazer parte do mesmo grupo. Nada impede que um grupo empresarial tenha uma empresa de vigilância, uma escola e que tenha uma empresa eletrônica e ainda uma empresa de serviço para empregar o porteiro. Nada impede que isso aconteça. Ok? Agora, tem uma ressalva aqui no parágrafo 1º, porque as empresas de vigilância elas podem usar de qualquer tecnologia para complementar o serviço do seu vigilante, lá no posto de serviço. Artigos que se referem às eletrônicas. Então, a prestação de serviço de monitoramento, previsto no inciso 6, compreende a elaboração de projeto, alocação, comercialização e assistência técnica. Né? E depois vem aqui ainda o parágrafo único e descreve o que é a inspeção técnica, que é a pronta resposta quando soa o alarme. Então, o profissional vai desarmado ao local e ele verifica e comunica. Então, veja, esse profissional ele é treinado para se aproximar, se abrigar, observar e comunicar. Ele não deve interferir numa ocorrência, deve entrar nisso, mesmo porque ele não deverá receber risco de vida, em princípio. Ele não tem o dever legal de se expor ao perigo. Isso é coisa de vigilante. Seguindo aqui a questão das eletrônicas, nós temos então as empresas, né, que exercem a atividade do inciso 6, né, elas poderão, o parágrafo 2º diz que poderão fazer o monitoramento de quaisquer estabelecimentos, certo? Sem prejuízo da atuação das empresas de vigilância, naturalmente, lá nos seus postos de serviço. O que eu quero chamar a atenção aqui é que eu coloquei uma observação de cadastrinho ali no título. E significa que as empresas de eletrônica, elas têm poucos itens para formar o seu cadastro perante a Polícia Federal. É simplesmente demonstrar que tem um prédio próprio, que o seu proprietário não tenha antecedentes criminais e descrever quem são os seus profissionais, naturalmente, com a credencial e formados e assim por diante, conforme já falamos atrás. Então, é um cadastro mínimo em relação às empresas de vigilância. E eu acrescento aqui, por fim, nesse slide, o artigo 34, que faz referência às dependências de bancos, porque até agora as eletrônicas não estavam prestando serviço de segurança bancária. Com o estatuto, elas entram com muita força na segurança bancária. Não só com os alarmes do banco interligado na sua central de monitoramento, mas tem outros itens muito interessantes, como cofres temporizadores, portas detectoras de metais e outras soluções que possam ser apresentadas para a segurança bancária, apresentadas pelas eletrônicas. Agora sim, vem os profissionais específicos para cada categoria de empresas. Então, para as empresas de vigilância, nós temos a figura do vigilante supervisor e do vigilante. Ora, estes podem portar armas, estes têm o dever de se expor ao perigo, só que eles obrigatoriamente devem estar empregados numa empresa de segurança e de vigilância. Eles não podem ser autônomos e nem podem ser cooperados, portanto, não pode haver cooperativa deles. Então, as empresas de vigilância devem ter esse pessoal empregado. Muito bem. Passando adiante, temos os profissionais ligados às eletrônicas, que é o supervisor de monitoramento, o técnico externo do sistema eletrônico de segurança, que seria aquele profissional que vai ver o alarme que soa na sua casa, e o operador interno do sistema de segurança, né? Que é o do alarme, raio-x e monitoramento de imagens e assim por diante.
Então, notem que cada categoria desses profissionais, eles se empregam a uma categoria de empresas. Então, volto a frisar, se um grupo empresarial ele vai fazer monitoramento, ele precisa necessariamente ter o profissional adequado para fazer esse monitoramento, que é o operador do sistema eletrônico. E precisa ter o profissional adequado para fazer a pronta resposta. Ora, o que eu quero dizer é que no futuro próximo, um grupo empresarial vai ter uma empresa de vigilância, uma empresa eletrônica, uma empresa de serviço para empregar o porteiro, né? E cada uma com CNPJ próprio. Então, digamos assim, é esse cardápio farto que vai ser oferecido para os clientes em potencial. E cada cliente vai tomar o serviço conforme o tamanho do seu bolso e da sua necessidade. Ela autoriza as empresas, tanto de vigilância, quanto das escolas, quanto da eletrônica, por R$ 1.500, que está aí a taxa. E renova por R$ 1.000. Naturalmente que esses valores são reajustados anualmente pelo índice fixado na própria lei. Só que, para as escolas e para as empresas de vigilância, essa renovação de cadastro de autorização deve ser feita a cada 2 anos. Enquanto que, para as eletrônicas, a renovação se dá a cada 5 anos. Aqui mais uma vantagem para as eletrônicas e menos balcão para a Polícia Federal. Então, o estatuto foi montado dessa forma, procurando dar um equilíbrio e procurando conformar a esta realidade de mercado já existente. Vamos agora às conclusões. Quais são as vantagens para as eletrônicas ao serem reguladas pelo poder público, reguladas por uma lei? Em primeiro lugar, é a credibilidade perante o mercado. Então, quando se apresentam ao seu cliente novo, dizendo que há uma regulação do poder público, que há um controle da Polícia Federal. Outro item é que os empresários também não podem ter antecedentes criminais. Então você já elimina o mau empresário nessa questão aqui. Não que eu diga que quem praticou algum delito seja um mau empresário, mas ele vai ter que procurar uma outra atividade. Não pode trabalhar na área de segurança tendo antecedentes criminais. E antecedentes criminais requer o trânsito em julgado de uma pena condenatória. Também obriga que exista a empresa com prédio inspecionado. Porque, por vezes, na eletrônica, às vezes o cara não tem nem prédio, ele atende no celular. Eu já ouvi palestrante me falar que tem determinados empresários da eletrônica que atendem estando no motel. Lá na cama, fica atendendo os seus clientes. Então, isso não é profissionalismo, convenhamos. Então, temos que eliminar os picaretas. Essa é a verdade. E os profissionais formados em escolas, eles são escolas especializadas, conforme já falamos, têm seus antecedentes criminais checados e credenciados pela Polícia Federal. E ainda falamos sobre a questão do cadastrinho para as eletrônicas, que é uma burocracia mínima. As vantagens para as entidades de classe. Aqui estou falando da BESE, FENABESE e podia falar do CIESE, que o CIESE são os sindicatos estaduais das eletrônicas. Então, em primeiro lugar, essas entidades de classe elas vão ter uma representatividade com força total. Por quê? Porque elas têm previsão legal da atividade no mercado, têm uma regulação pelo poder público e têm, portanto, uma voz ativa de representatividade. E tem um posicionamento muito forte perante o poder público. Nas 3 esferas, nas 3 searas, na seara governamental, judicial e parlamentar.
Então, sempre terá uma representatividade muito forte. E para que se mantenha uma máquina representativa, sempre vai ter que ter dinheiro para sustentar essa máquina. E o dinheiro vai advir da sindicalização, associação também, né? Por quê? Porque a sindicalização em cada CIES nos estados fica uma parcela da contribuição sindical lá no estado, uma parcela vai para a FENABESE, que é a nossa federação que está sendo constituída aí. E com isso, nós teremos um engrandecimento cada vez maior das eletrônicas neste Brasil. E como últimas conclusões, um pouco mais abertas e mais a ver com o início desta minha palestra, eu digo que a segurança pública, daqui para frente, ela passa a ser mais gestora, deixando a segurança privada ser mais executora. E essa é uma tendência, portanto, há uma tendência de crescimento da segurança privada no Brasil e no mundo todo. Todos os espaços territoriais devem ser tomados, deve ter muita capilaridade, com segurança física ou eletrônica, público ou privada. Porque, conforme eu mostrei na pirâmide social lá no segundo slide, eu diria que a balança entre o bem e o mal está desequilibrada em favor do mal. E se nós não unirmos forças do bem, nós não vamos conseguir trazer essa balança de volta. Então é necessário que fechemos todos os espaços com a segurança pública e a segurança privada integradas. E nesse diapasão, as informações elas devem correr numa via dupla, de duas, vai e vem. Porque a polícia tem muitas informações para passar para a segurança privada, para que a segurança privada possa acompanhar determinadas organizações criminosas ou determinados criminosos, ou prevenir determinadas ações criminosas. Por sua vez, a segurança privada, principalmente as eletrônicas, tem muita informação para repassar à polícia pública, como imagens, dados e assim por diante. Tudo armazenado eletronicamente. Então, se a informação não for passada para frente a quem incumbe produzir o seu efeito, em outras palavras, se a pessoa sentar em cima da informação por ciúmes ou por outro motivo, e passar o momento do efeito, morreu aquela informação, não vale mais nada. Eu diria que o 11 de setembro nos Estados Unidos, eu fiz curso lá nos Estados Unidos, bem na próxima, depois da época, foi lá do 11 de setembro, e as agências de inteligências americanas afirmaram que se tivesse transitado as informações dentre elas, teriam evitado a derrubada das Torres Gêmeas. Então o que faltou foi produzir os efeitos das informações. E com isso, nós vamos ter uma inteligência operacional conjunta. Então, muito mais fácil de se combater o crime. E aqui, por fim, eu coloco uma observação, talvez um pouco desgarrada desse contexto que eu estou falando, mas eu acho interessante chamar a atenção para isso, que é a atuação da polícia pública dentro dos parques das grandes corporações. Imagine uma Vale ou uma Petrobras. Ora, por vezes essas corporações, essas grandes empresas, elas pagam o conserto de uma viatura ou enchem o tanque de combustível de outra para que faça uma ronda lá dentro e assim por diante. Tem a segurança privada, mas que a polícia entre e faça uma ronda para impor determinado respeito. E fazem isso como se fosse uma atitude espúria, o que na verdade não é, porque essas grandes corporações, elas representam o interesse nacional. Ora, uma Vale, ela representa os nossos minérios, uma Petrobras representa a nossa energia. Ué, qual é o problema da polícia estar lá dentro? Tem toda a legitimidade de estar lá e atuar em conjunto com a segurança privada.
Então é só um alerta que eu deixo aqui como a última conclusão.